E aí, gente, bem-vindos ao canal Toda História. Faz um tempinho que eu não apareço aqui nessa coisa de voltar da França, vir para o Brasil, ter que voltar para a França de novo, que vocês sabem que eu ando sempre nessa movimentação constante, né? Demorei um pouquinho para conseguir me organizar e voltar a dar aula. Enfim, depois das minhas desculpas, nós vamos à aula de hoje, é a continuação do meu mini curso de História do Brasil, né, que eu pretendo colocar todos os vídeos com a História do Brasil completa em resumos bem esclarecedores para vocês. Então, se vocês não seguem o canal ainda, segue, porque você vai pegar a continuação desse curso que eu planejei de História do Brasil, com uma linguagem bem fácil, bem fluida, não tem como não entender. Então, eu acho que eu vou facilitar a vida de muita gente que está estudando vestibular, para a escola, né? Então me segue aí, dá o teu like, ajuda a professora a divulgar a história. A história é muito importante para o nosso país, saber a história é sempre muito importante. A nossa aula de hoje, então, é a continuação, né, da nossa aula de Brasil, da última aula, que é o período regencial, pois hoje nós vamos terminar com o período regencial. A gente vai começar com o segundo reinado, né, através do estudo desse imperador tão interessante que é Dom Pedro II, né? Tão amado por alguns, tão criticado por outros, mas eu vejo muito pouca gente odiar o Dom Pedro II. Ele é uma figura simpática da história do Brasil. Apesar da monarquia toda, ele é uma figura simpática, culto, né? Em volta de Dom Pedro II tem muita história cultural. Então é uma figura bem interessante, eu gosto de falar de Dom Pedro II, sempre gostei. Como é que o Dom Pedro II chegou ao poder? Primeiro a gente tem que analisar que o Dom Pedro II, filho do Dom Pedro I, né, quando o pai dele abdica do trono do Brasil, no final do primeiro reinado, que começa o período regencial, ele era uma criança de 6 anos de idade, 5 para 6 anos de idade. Então era previsto na Constituição de 1824 que assim que houvesse qualquer coisa que fizesse Dom Pedro I abrir mão do poder, ou morresse, ou enfim, acontecesse alguma coisa, era o filho dele que deveria assumir o poder. Ok, tudo certo. Porém, o que a gente tem que lembrar? Ele era uma criança, então era previsto na Constituição de 1824 que ele seria movido por uma regência. E a gente viu o período regencial, né? Vou deixar nos cards aqui para vocês, né? Aqui ou embaixo, a aula de período regencial, que eu acho que é um resumão muito legal, não tem como não entender, eu acho que vocês têm que ver essa aula para poder entender melhor essa nossa aula hoje de segundo reinado. Enfim, quando Dom Pedro I abre mão do poder, Dom Pedro II era uma criança pequena e ele vai então ser uma criança regenciada, né, por esse período regencial. Será que a palavra regenciada existe? Não sei. Mas ele era uma criança que ia ficar ali reinando através de regentes. A gente tem várias regências, né, regência trina provisória, permanente, 2 regências unas, até que o período regencial vai colapsar, né? Por todas as circunstâncias que o período regencial tem, ele vai colapsar. E quando o período regencial começa a demonstrar que ele está no momento de colapso, existiam 2 partidos no Brasil, o Partido Liberal e o Partido Conservador. E é através do estudo do Partido Liberal, do que fazer para melhorar essa situação de crise que o Brasil se encontrava na regência, que vai surgir uma coisa chamada gabinete ou clube da maioridade, que previa diminuir a maioridade do Dom Pedro II, que estava entre 18 e 21 anos, né? Diminuir essa maioridade para que ele pudesse assumir o poder. Não ia ser a primeira vez que isso acontecia na família Bragança, né? De Orleans e Bragança. A filha, Dona Maria II, filha do Dom Pedro I, ela já tinha tido a sua maioridade adiantada na época da substituição do Dom Pedro II pelo Dom Pedro I em 1826, né, que ele vai abrir a mão do trono de Portugal, né, para ser Dom Pedro I no Brasil e não Dom Pedro IV em Portugal, porque ele ficou naquele impasse. Se ele assumisse o lugar do pai, ele não podia ser imperador de 2 impérios naquele momento, né, de Portugal, ainda mais tendo rompido com o Brasil em 22. Então ele abre mão do governo português pela filha, Dona Maria II, que não tinha maioridade ainda na época, né, e isso vai gerar uma disputa em Portugal, mas isso é um outro assunto. Enfim, o adiantamento da maioridade não era uma novidade, não era uma coisa impossível de se pensar. Então,
criou-se, né, com influência do Partido Liberal, o clube ou gabinete da maioridade, que pretendia trazer a maioridade de Dom Pedro II através de um estudo, então, de uma imposição de um novo governo, através desse clube. A gente vai tentar entender como isso acontecia, então. Com todos os problemas que a regência estava enfrentando, eles se agravam mais na regência do Araújo Lima, que era um cara regressista, assim, não dava autonomia que as províncias queriam, que era grande motivo das várias lutas do período regencial, né? Então, na verdade, o Brasil estava com uma situação de insegurança política muito grande e o povo, né, muito acostumado com o sistema monárquico absolutista, também ansiava pela maioridade do Dom Pedro II, né? Tinha aquele versinho que dizia, né, queremos Dom Pedro II, embora não tenha idade, a nação dispensa a lei e viva a maioridade. Então já se falava nisso, né, do Dom Pedro II assumir o poder mesmo sendo menor de idade. E é nessas circunstâncias, né, que se cria a sociedade promotora da maioridade, né, que era uma sociedade meio que influenciada pelos liberais, que ela foi criada em 15 de abril de 1840, já no fim do período regencial, né, durante o período do início do Dom Pedro II, ali tinha essa sociedade promotora da maioridade. Quando chega esse período, o Dom Pedro II tinha 14 anos, né, então o objetivo principal era antecipar a maioridade do Dom Pedro II e ele iniciar, de fato, o segundo reinado como o rei, porém o imperador, né, do segundo império do Brasil, né, segundo reinado. Porém, era lógico que ele, com 14, 15 anos, ele não ia, de fato, governar, né, os irmãos Andrade iam estar muito engendrados nisso, e o restante também dos gabinetes liberais conservadores iam estar muito influentes no Dom Pedro II, porque ele era, na verdade, um adolescente, né? Um adolescente de 14, 15 anos que estava sendo meio que empurrado para dentro de um sistema de governo do qual ele dominava parcialmente. Ele era um cara de muitos interesses, de interesses diversos. Ele trouxe a fotografia para o Brasil, ele era um cara interessado em viajar, amava viajar. Ele gostava daquela vida de playboy culto e rico, né? Que ele tinha, na verdade. Mas o fato é que o Dom Pedro II vai iniciar, através do golpe da maioridade, o seu governo, e vai governar, vai ser um governo muito longo, né? Até 1889 ele vai governar. E ele começa a governar em 1840. Então, o segundo reinado, ou o segundo império, né, do Brasil, ele é muito interessante porque ele tem várias nuances da história do nosso país. O que muito se perpetua como cultura tem a ver com esse segundo reinado, né? Por isso que eu resolvi fazer em 2 vídeos isso. Hoje a gente vai falar bem desse início, assim, do segundo reinado e do golpe da maioridade, do início do Dom Pedro II no poder. Bom, os liberais, que já faziam parte, né, desse estudo do Clube da Maioridade, eles fizeram um mapa de governo e ficou acordado entre a Câmara e o Senado e mesmo a manifestação popular que o Dom Pedro II deveria aceitar este governo, né? No momento que ele aceitasse que ele governaria aos 15 anos de idade, que é o caso, né, ele poderia então iniciar esse segundo reinado através dessa antecipação da maioridade. Então, em 23 de julho de 1840, ele prestou juramento à Assembleia Geral, iniciando então o segundo reinado, e isso é o que é chamado golpe da maioridade, né? Ou quando o Dom Pedro assume antes do que era previsto na Constituição de 1820. Eu vou ler rapidamente aqui as partes principais do documento do golpe da maioridade, porque eu acho extremamente interessante. A Assembleia Geral Legislativa do Brasil, reconhecendo o feliz desenvolvimento intelectual do excelentíssimo senhor Dom Pedro II, Vossa Majestade, com que a divina providência favoreceu o Império de Santa Cruz, reconhecendo igualmente os males inerentes aos governos excepcionais, e presenciando o desejo unânime do povo dessa capital, convencida de que com esse desejo está de acordo todo o império, para conferir-se ao mesmo augusto senhor os exercícios dos poderes que pela Constituição lhe competem. Houve por bem, por tão poderosos motivos, declará-lo em maioridade, para o efeito de entrar imediatamente no pleno exercício desses poderes como imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Brasileiros estão convertidas em realidades as esperanças da nação. Uma nova era apontou, seja ela de união e prosperidade, sejamos nós dignos
de tão grandioso benefício. Passo da Assembleia Geral, 23 de julho de 1840, estava estabelecido o novo governo do Brasil através deste documento, deste golpe da maioridade. Bom, esse documento do estabelecimento do segundo reinado, né, e que fecha, assim, o golpe da maioridade, é um documento que tenta exaltar a figura culta do Dom Pedro II, né, que apesar dele ser um rei menino, né, de 15 anos, 16, era muita sorte nós temos uma pessoa tão culta e tão bem educada para governar o Brasil, e que isso fazia dele uma pessoa muito precoce, por isso é que ele estava entrando no poder. Não era por causa da bagunça toda do período regencial e das tentativas de autonomia das províncias que estavam se proliferando cada vez mais durante todo este período dos 4 tipos de regência. Bom, imediatamente, se um menino de 15 anos assume o poder, 15 para 16 anos, é lógico que ele vai ter os seus tutores atrás disso, e isso é que acontece quando se faz o ministério ou o gabinete da maioridade que vai governar junto com ele, né, formado pelos irmãos Andrada e pelos irmãos Cavalcante, futuros visconde, né, de Albuquerque e de Suassuna, né, que vão também ser a base do governo deste novo momento do segundo reinado. É óbvio que durante o segundo reinado, a primeira coisa que se tinha que fazer era pacificar o país, botar ordem na casa, terminar com a bagunça, né, que foi o primeiro momento, assim, que se pensa, é isso, vamos botar ordem, né, neste galinheiro, né, vamos fazer as coisas funcionarem. E imediatamente, então, inicia um processo de pacificação das revoltas, as revoltas piores que estavam acontecendo naquele momento. Era a Revolução Farroupilha, em pleno andamento, né, a balaiada que ainda tinha, né, ainda tinha alguns resquícios da cabanagem também, a gente tinha várias revoltas ainda em andamento e sem solução quando o Dom Pedro II entra no poder. Bom, mas o Dom Pedro II tinha que lidar com uma coisa muito presente na história do Brasil naquele momento, que era a disputa entre liberais e conservadores. Os liberais tentaram promover uma eleição ministerial que foi chamada pelos conservadores de eleição do cacete, porque ela foi envolvida em uma manipulação de votos, né, bem grande, uma anulação de alguns resultados, né, tudo promovido, segundo os conservadores, pelo gabinete liberal. Então, isso começou a acontecer demais. Quando o gabinete liberal dissolve a Câmara para fazer essas novas eleições, já era mais ou menos certo que eles iam fazer essas eleições chamadas do cacete, se eles estavam dissolvendo a Câmara para formar uma nova Câmara que fizesse jus aos seus anseios, né, de gabinete liberal. Só que isso vai provocar ainda mais a bagunça dentro do país. As disputas entre liberais e conservadores pelas províncias todas e pelos interesses diversos vão começar a se agravar. A Guerra dos Farrapos, que era uma situação que tinha que se resolver logo, né? Ela passa a ficar mais grave, cada vez mais grave no sul do país. Ao mesmo tempo, a Inglaterra começa a fazer uma grande pressão em cima do Dom Pedro II para que se dissolvesse o tráfico negreiro, que é uma coisa bem interessante. A Inglaterra tão boazinha, né, querendo terminar com o tráfico negreiro. Não, a Inglaterra, a Revolução Industrial, precisando criar mercado consumidor na América Latina, né, não querendo gente que não ganha salário, querendo ter objetos vendidos por objetos industriais vendidos por toda a América, né, que era um mercado muito importante no Brasil. Então, ter escravo no Brasil era uma coisa que não interessava mais a Inglaterra neste momento. E a Inglaterra, para quem muito devíamos, né, começa a fazer uma grande pressão em cima do Dom Pedro II a exigir a extinção do tráfico negreiro no Brasil. Bom, logo após as eleições do cacete, toda a violência que envolveu esse momento, né, esse início conturbado do segundo reinado vai ser substituído por algumas atitudes meio surpreendentes do menino Dom Pedro, né, que começava a reinar então. Ele vai ter que lidar com a pacificação da Guerra dos Farrapos, ele vai ter que lidar com a estabilização do país e com a grande pressão da Inglaterra para terminar o tráfico negreiro, o que era um grande problema para as oligarquias do país, que estavam absolutamente apoiadas em cima dessa mão de obra e vivendo muitas delas também do próprio comércio escravo. Enfim, o Dom Pedro vai ter que lidar
com esta realidade, comunicar aos seus apoiadores escravocratas que a Inglaterra estava fazendo uma grande pressão, muito se devia à Inglaterra. A Inglaterra não estava fazendo essa grande pressão pelas suas ideias de liberdade, pelo iluminismo crescente dentro do país. Ela fazia essa grande pressão em função da Revolução Industrial que estava acontecendo, que precisava do aumento do mercado consumidor. Imagina uma extensão, como é o caso da América, vivendo de trabalho escravo. Não fazia sentido, né? Era muito mais inteligente viver de um trabalho assalariado para quem precisava vender e comprar. Só que as nossas bases escravocratas, a nossa estrutura comercial, produtiva, né, agroprodutiva, era totalmente habituada e adequada à mão de obra escrava. Num raciocínio simplista, os ganhos que o oligarca achava que ele tinha mantendo a escravidão era muito maior do que as perdas, né, que ele poderia ter. Então, o Dom Pedro teve que lidar com isso. O Ministério da Maioridade ele vai durar muito pouco, e o Dom Pedro começa a fazer uma sucessão de atitudes que vai aproximar o governo liberal do conservador no que diz respeito aos interesses, né? O Dom Pedro vai começar a fazer um revezamento, né? Ele vai extinguir o Ministério Liberal e vai nomear um Ministério Conservador, e a partir dali, esse revezamento entre liberais e conservadores vai fazer com que a aproximação dos interesses desses dois partidos comecem a ficar muito parecidos, né? Os interesses começam a ficar muito parecidos. Quem são os liberais? São os profissionais que lidavam diretamente com o comércio. Comércio do quê? Dos agroexportadores, dos agroprodutores do país, né? Porque o que o país tinha de base para se vender? Produto agrícola e produto de extração. Café, cana-de-açúcar e mineração, né? Que era o que se vendia no país nesse momento. Então, apesar de liberais e conservadores terem interesses diferentes, à medida que a economia se estabilizasse, que as províncias se pacificassem, os interesses começam a se aproximar dentro do governo do Dom Pedro II. A verdade é que o início do governo Dom Pedro II, que ele começa a fazer esse revezamento, não é um revezamento natural. As eleições são sempre manipuladas, né? A gente tem durante 30 anos o revezamento desses dois poderes, sendo que a maioria dos gabinetes do Dom Pedro II eles são conservadores. A gente tem, eu acho que 29 governos conservadores e 19 governos liberais, né? São muitas vezes os gabinetes são dissolvidos, né, conforme os interesses envolvidos nisso. Mas como é que o Dom Pedro conseguia fazer essa dissolução e essa manipulação das assembleias e das decisões? Através do quê? Através da restauração do poder moderador, que fazia com que ele anulasse toda e qualquer lei que não agradasse a ele, né, o quarto poder, e do estabelecimento de uma coisa chamada parlamentarismo às avessas, que eu vou explicar para vocês o que é isso. Bom, o Dom Pedro anunciou que ele ia fazer um governo baseado no governo inglês, ou seja, desde o Bill of Rights, o governo inglês lá do século XVII era um governo em que o monarca tinha uma função diplomática, como é até hoje, né? Tinha uma função diplomática e quem tomava as decisões era o parlamento e o primeiro-ministro. Claro que a influência do monarca hoje em dia é muito menor do que era no século XIX, né? Início do século XX. Mas era isso que o Dom Pedro avisou que ele faria, né? Um sistema então chamado sistema parlamentarista, igual era, ou pelo menos inspirado no que existia no governo inglês. Porém, apesar da inspiração do governo de Dom Pedro II no governo da Inglaterra, acontecia exatamente o contrário do que acontecia na Inglaterra, porque aqui nós tínhamos o poder moderador, que anulava qualquer decisão do órgão imediatamente abaixo do Dom Pedro II, do Conselho de Estado e de todos os seus ministros, conforme a vontade do rei. O poder moderador não deixou de existir com o parlamentarismo. Então, o nosso parlamentarismo era exatamente o contrário do parlamentarismo inglês. O parlamentarismo inglês, né, baseado nas ideias do John Locke, de todos os iluministas do século XVII e XVIII, ele dizia o seguinte: o rei deveria estar a serviço do povo, então a vontade do povo era representada pelo seu parlamento. No nosso caso, existia sempre o povo
rendido à vontade do rei, porque o rei poderia a qualquer momento dissolver o parlamento, dizer não para suas decisões e fazer o que ele bem entendesse. E na maioria das vezes o parlamento procurava não contrariar o rei e as vontades dele, porque senão qualquer decisão parlamentar seria anulada pelo poder moderador. Por isso que o nosso parlamentarismo é chamado de parlamentarismo às avessas, porque ele é exatamente o contrário do que deveria ser o parlamentarismo britânico, né, do qual ele dizia que estava inspirado. Durante todo o segundo reinado, durante o parlamentarismo às avessas, o gabinete e o parlamento em geral, ele foi dissolvido mais de 30 vezes. É muito, né, gente? Mais de 30 vezes, e geralmente não tinha um conselho de ministros que durasse mais que 2 anos. Era muito difícil durar mais que 2 anos, porque qualquer coisa que ia contra a orientação do imperador e dos interesses aos quais ele estava defendendo naquele momento, que não quer dizer que ele defendia os interesses dos conservadores ou dos liberais, ele defendia hora um, hora outro, poderia ser dissolvido, e era, né? Então, essa era a situação desse nosso parlamentarismo, que é chamado às avessas, com toda razão. A maioria do tempo, essa instabilidade no governo central dava uma impressão de que o segundo reinado era descentralizado, porque muitas decisões eram volatilmente mudadas nas províncias conforme a dissolução dos gabinetes e os novos comandos que se estabeleciam até então, né? Mas, na verdade, nada mais era do que um jogo de cintura do imperador diante dos desafios dos dois grupos políticos, liberais e conservadores, com os quais ele se aliançava ou não, conforme os seus próprios interesses e os interesses dos quais ele estava representando naquele momento. Bom, essa foi a nossa aula sobre consolidação do segundo reinado no Brasil, né, que é o período que vai de 1840 a 1850, quando as bases do segundo reinado são colocadas aqui no nosso país. É um governo muito longo, um governo de 49 anos, então eu vou fazer mais 2 aulas sobre o segundo reinado, uma falando sobre o auge, né, quando Dom Pedro II pega o país nas suas mãos, e isso vai de 1850 até 1865, e depois a nossa outra aula vai ser sobre o declínio. As próximas aulas vão ter também muito da economia do país e das características culturais que vão consolidar muitas das coisas que nós seguimos até hoje, que nasceram lá no segundo reinado com Dom Pedro II, essa figura tão emblemática dentro do nosso país. O objetivo que eu tenho com esse canal, além de continuar dando aula, que é uma coisa que eu amo muito, é, com uma linguagem fácil e acessível, te fazer conhecer a história não só do país, mas da Europa inteira, né, e do mundo e da América toda. Tudo que eu puder falar para vocês, eu vou falar, porque o nome do canal é Toda a História. Bom, essa foi a nossa aula sobre o segundo reinado. A nossa primeira aula, tem mais 2 aulas aí. Então, se tu gostou desse vídeo, curte, compartilha, te inscreve no canal e, mais do que isso, comenta, faz perguntas, coloca tuas dúvidas, briga comigo, diz que eu tô errado, não faz mal não. O importante é engajar para que o canal tenha mais visibilidade e eu consiga continuar ajudando vocês a saber por aqui toda a história. Beijo, gente, até a próxima aula.